Olá, boa noite. Bem-vindo ao Rede TV News. Olá, muito boa noite. Inflação fecha 2021 com maior alta dos últimos 6 anos. E tem aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Você vai ver também. Minas Gerais registra mais 10 mortes em 24 horas por causa da chuva. São 145 cidades em estado de emergência. O aumento de casos de Covid-19 e gripe. Setor de serviços é prejudicado com falta de funcionários. Já é a segunda agência que a gente vem hoje e é o mesmo problema, dizendo que a contaminação do coronavírus e fechou tudo. Nos hospitais, muito movimento. Não são só os hospitais municipais que estão cheios. Nos particulares também tem muita gente com síndrome gripal. Mulher dá luz dentro de ônibus no Rio de Janeiro. No futebol, Ronaldo participa do primeiro compromisso como novo gestor do Cruzeiro. Nós encontramos um cenário realmente trágico no clube, mas nós temos que estancar o sangramento. O governo federal editou algumas medidas para a renegociação das dívidas de microempreendedores e pequenas empresas com o Simples Nacional. O programa abrange só os contribuintes que passaram para a dívida ativa da União, que é quando o governo passa a cobrar esse débito na Justiça. As duas medidas foram publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Elas regularizam dívidas dos chamados MEIs, microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas que aderiram ao Simples Nacional, regime simplificado de pagamento de impostos. Ao todo, quase 2 milhões de empresas devem à União. Dívidas que, somadas, ultrapassam 137 bilhões de reais. Pelo programa de regularização do Simples Nacional, essas empresas poderão regularizar os débitos, dando uma entrada de 1% do valor total, que pode ser dividido em até 8 vezes. O restante da dívida pode ser parcelado em até 137 meses, com descontos que podem chegar a 100% dos juros, multas e encargos. As condições de renegociação vão depender da capacidade de cada empresa. Já a empresa que não entrar no programa de regularização poderá negociar as dívidas por meio da chamada transação de contencioso do Simples Nacional. Essa medida vale para dívidas inscritas até o dia 31 de dezembro. O valor da dívida não pode ultrapassar 60 salários mínimos e também poderá ter uma entrada de 1%, mas parcelada em até 3 vezes. O restante poderá ser dividido em até 57 meses, com descontos de até 50%. A Tita tem um restaurante há 21 anos em São Paulo e sempre tentou pagar as contas em dia. No início da pandemia, o local precisou ficar fechado e ela deixou de pagar uma parcela do Simples Nacional. No final do ano passado, ela foi avisada que seria excluída do programa caso não regularizasse a situação e optou por fazer um parcelamento tradicional, o que é bem mais caro. Eu estou lutando ainda para ficar viva. Eu ainda não voltei ao meu faturamento pré-pandemia. Então, eu preciso de tempo, né? Minha empresa precisa de uns 2, 3 anos para se recuperar. Então, nesse sentido, qualquer medida que venha para retirando multa, retirando juros e dando prazo, ela é importante. Para este economista, o socorro às micro e pequenas empresas é fundamental para a retomada da economia. Essa medida vem num momento muito importante para que microempreendedores individuais e empresas que compõem o Simples Nacional possam dar continuidade à sua capacidade de sobrevivência e à capacidade de geração de negócio. Enquanto isso, o número de investidores em startups, empresas novatas no mercado, mas com grande poder inovador, cresceu no Brasil. O segmento teve a maior alta desde 2007. Esta startup, voltada para o mercado pet, surgiu em 2020 e em menos de 2 anos apresenta um crescimento de cerca de 20% ao mês. O modelo de negócio concentra poucos colaboradores no escritório, que se revezam com outras pessoas que estão à distância. Para este ano, uma nova rodada de investimentos já está no radar. Hoje, o mercado de pet está em plena expansão, né? É um dos mercados que mais cresce no mundo.
E hoje a gente ainda está sem concorrentes. Então, tem um mar aberto aí para a gente nadar de braçada, né? A ideia de conectar o cliente ao prestador de serviço gerou comodidade e atraiu a atenção de investidores. A gente fez uma rodada de captação com investidores anjos em abril do ano passado, para poder ter capital para criar toda a estrutura necessária para a prestação desse serviço. O RUI representa um fundo criado em 2012 com 140 associados que investem no mercado de startups e de inovação no Brasil. No último ano, foram feitos 6 investimentos, num valor médio de R$1 milhão cada. O que nós buscamos, primeiro, é verificar a escalabilidade, a possibilidade do potencial do negócio que nós estamos investindo, né? O segundo ponto é verificar o background, né? Vamos chamar assim, a experiência e a percepção de capacidade de execução e de entrega do que se espera do empreendedor. E o terceiro é a proposta, o modelo de negócio, e verificar a possibilidade do que está propondo de fato ter sucesso no mercado. Os investimentos em startups expandiram o mercado brasileiro, gerando a oportunidade de novos negócios. Desde 2007, os aportes financeiros nessas empresas que estão em fase de crescimento têm aumentado ano após ano. Só em 2021, os fundos que aplicam recursos nas startups bateram recordes de investimentos no país. No ano passado, as startups receberam um aporte de quase 9 bilhões de dólares. 2 vezes mais que o registrado em 2020, segundo a plataforma Distrito. Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço dos chamados unicórnios brasileiros, que são as empresas que atingiram 1 bilhão de dólares em valor de mercado. Tudo isso só demonstra que o Brasil está cada vez mais se consolidando como um ecossistema global e com capacidade de competir globalmente com outros centros de referência ao redor do mundo. Há 5 anos, o país não contava com nenhuma empresa unicórnio, que são aquelas avaliadas pelo mercado em mais de 1 bilhão de dólares antes mesmo de abrir capital na Bolsa de Valores. Atualmente já são 21 empresas nessa categoria. Alexandre é diretor de uma fintech, líder no mercado brasileiro de meios de pagamento online. Em 2018, a empresa passou a valer mais de 1 bilhão de dólares. Com os aportes, foi possível expandir os serviços no mercado brasileiro ainda mais. Para a gente representou um grande salto na medida que nós nos tornamos uma empresa capaz de fazer movimentos bem relevantes de inclusão no mercado brasileiro. Nós pretendemos seguir cada vez mais em ritmo acelerado de crescimento. Nós hoje crescemos mais rápido do que o mercado. A Petrobras anunciou o reajuste nos preços de venda da gasolina e do óleo diesel para as distribuidoras. O litro da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24, alta de 4,85%. Já o diesel sofreu um acréscimo de 8,08%, passando de R$ 3,34 para R$ 3,61. O aumento já passa a valer amanhã. E o último reajuste dos combustíveis aconteceu há 2 meses e meio. E puxado pelo aumento dos combustíveis, o IPCA, o índice oficial da inflação, fechou o último ano em 10%. É a maior taxa desde 2015 e acima do teto da meta do governo de 5,25%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação e que, segundo o IBGE, fechou 2021 em 10%, é o maior em 6 anos. O combustível foi o grande vilão, aumentou em média 49%. O etanol, por exemplo, foi o item que mais encareceu. No início do ano passado, custava em média R$ 3,54 o litro. Atualmente, está em torno de R$ 5,71, 62% mais caro. Com o real desvalorizado e a alta do barril de petróleo, a gasolina subiu mais de 47%. Já o diesel, 46%. Todos esses aumentos pesaram no bolso do Guilherme, que trabalha como taxista. No dia a dia, o custo é muito alto da gasolina e quando a gente tem um aumento, é um aumento pequenininho que todo mundo reclama, mas a gasolina sobe
pelo menos 10 vezes no ano, né? A energia elétrica foi outro item que contribuiu para o aumento da inflação. Com a possibilidade de uma crise hídrica, o governo teve que ligar as termoelétricas, uma energia mais cara. Com isso, a conta de luz registrou alta de 21%. A gente teve os 4 primeiros meses do ano com bandeira amarela, depois foi acionada a bandeira vermelha, patamar 1, vermelha, patamar 2, né? Foi aumentado o valor da cobrança da bandeira vermelha, patamar 2, e depois acionada a bandeira escassez hídrica, com o agravamento da crise de geração de energia. Combustíveis e energia elétrica são dois dos itens que mais pesam no orçamento das famílias. Mas, além disso, eles têm uma particularidade que ajudou a puxar a inflação, a de impactar os preços de outros produtos. Em combustíveis e energia elétrica, além deles pesarem muito, eles têm uma capacidade de se espalhar para os demais preços do IPCA muito rápido. E o que aconteceu no final do ano passado, em dezembro? De cada 4 itens pesquisados pelo IBGE, 3 registraram aumentos de preço. Com o preço dos combustíveis nas alturas, os custos do transporte também ficaram mais caros, aumento de 21%. E os alimentos completaram o grupo dos itens que mais encareceram, alta de 8%. O café foi o produto que ajudou a elevar o índice, com aumento de 50%. E teve também o gás. O botijão subiu quase 37%. Segundo o IBGE, juntos os grupos combustíveis, alimentação e habitação responderam por cerca de 79% do IPCA de 2021. A gente teve uma capacidade de espalhar essa inflação muito rápida ao longo do ano passado. Então, desarmar essa bomba da inflação é algo que vai levar ainda alguns meses para ocorrer. Vamos falar um pouquinho dos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.667.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 342 mil estão infectadas, portanto, em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 620 mil pessoas morreram por causa da Covid no país. E agora os dados atualizados da vacinação no Brasil. Aqui no nosso telão você acompanha os números de hoje. 161.823.000 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa quase 76% da nossa população. 144.863.000 tomaram a segunda dose, quase 68%. Mais de 30 milhões, ou seja, 14,50% receberam a dose de reforço. No total, são 337.614.000 doses aplicadas no Brasil. E agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram a população com as 2 doses. Então, a gente tem aí São Paulo com 79%, Piauí com 75,2% e Minas Gerais com 72,77%. Os hospitais públicos e privados de São Paulo têm registrado um aumento expressivo de pacientes com sintomas gripais. Nas unidades de pronto atendimento, teve gente que ficou na fila de espera por 5 horas. O repórter Arthur Neves acompanhou esse drama. Nessa unidade de assistência médica ambulatorial em São Paulo, o entra e sai foi intenso durante a manhã. A maioria das pessoas chegava com as mesmas queixas. Tá dor no corpo um pouco assim, né? Dá um pouco de dor de cabeça. Nos 7 primeiros dias do ano, a Rede Municipal de Saúde atendeu quase 57.400 pessoas com sintomas respiratórios. 14 mil a menos que na primeira semana de dezembro, quando foram registrados quase 72 mil atendimentos. Embora o número seja 20% menor, existe preocupação com a quantidade de gente nas unidades de saúde. É muita aglomeração para um momento de pandemia de Covid-19 e dos crescentes casos de gripe. Lá no Ama Lá perto de casa, há 15 dias atrás, eu fiquei 5 horas. Eu desisti, só deu tempo de eu medir a diabetes e a pressão. Aí eu falei, não, vou me embora, porque 5 horas para ser atendido, eu achei um absurdo. E não são só os hospitais municipais que estão cheios. Nos particulares também tem muita gente com síndrome gripal. De acordo com o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, nos últimos 15 dias houve um aumento de 110% nos atendimentos particulares. O hospital está lotado. Desde ontem não para de chegar ambulância, pacientes. A Cristiane cuida de um idoso. Faz mais de 25 horas que está no hospital.
Ele chegou aqui por volta de 4 horas da tarde, aí já foi feito o pedido de internação, porém até agora está no pronto-socorro esperando desocupar um leito. E o porquê dessa demora, eles explicam? Por causa que eles falam que está em meio à pandemia. Para evitar os contágios dentro dos hospitais, a orientação é só ir às unidades de saúde se muito necessário. Comecei a ter febre hoje, não vou já procurar imediatamente o hospital por conta disso, né? Até porque se naquele momento fizer os exames, não vão estar alterados, né? Então, 2, 3 dias, observar esses sintomas em casa, manter a etiqueta respiratória, né? Lavar as mãos, usar a máscara, né? Evitar o contato social. E então, depois desse período, 3, 4 dias, permanecendo os sintomas, procurar o pronto atendimento. A teleconsulta é uma alternativa para quem quer ser atendido por um médico. Mesmo assim, será preciso ter muita paciência. A procura tem sido bem maior do que eu esperava. Eu achei que seria coisa de 20, 30 minutos, mas não foi o que aconteceu. Chegou, no total, fiquei basicamente 4 horas esperando o atendimento, sem poder fazer outra coisa, sempre esperando o médico ficar disponível. No final deu tudo certo, acabei sendo atendida e passaram a receita normalmente, mas não contava com esse tipo de demora, né? E esse aumento aí de casos de Covid tem afetado também os serviços. Por causa do alto índice de contaminação, algumas empresas tiveram até que suspender o atendimento. Na porta, o recado diz que esta agência bancária, que fica em Copacabana, na zona sul do Rio, está temporariamente fechada por causa do coronavírus. Os clientes só tiveram acesso aos caixas eletrônicos. Na zona norte, em Madureira, a mesma situação. Já é a segunda agência que a gente vem hoje e é o mesmo problema, dizendo que a contaminação do coronavírus e fechou tudo. Os casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron aumentaram os números da pandemia e, mais uma vez, já começam a afetar os setores econômicos. Muitos serviços públicos e empresas privadas voltaram a adotar as medidas restritivas e, em alguns casos, até mesmo o trabalho remoto. Em todo o estado do Rio, 12 unidades do Detran foram fechadas temporariamente. O Tribunal de Justiça também já reduziu o número de servidores e adotou escalas de trabalho. A UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu todas as atividades presenciais até o final de janeiro. As aulas que estão previstas para começar em fevereiro vão manter o esquema híbrido, presencial e online, dependendo da disciplina. E na Marina da Glória, um evento de música que deveria ter começado na semana passada foi adiado. Vários artistas e pessoas envolvidas na organização testaram positivo para a Covid-19. As baixas por causa da nova onda também chegaram na segurança. Em 2 semanas, a Polícia Militar afastou 110 agentes. Outros 73 com sintomas de gripe também estão em casa. São Paulo e Rio de Janeiro anunciaram que vão seguir o novo prazo de isolamento proposto pelo Ministério da Saúde para pacientes com casos leves e moderados de Covid-19. Houve redução de 10 para 5 dias no período de quarentena. Se no 7º dia o paciente não tiver sintomas respiratórios e febre nas últimas 24 horas, sem o uso de medicamentos, ele já pode sair do isolamento sem a necessidade de teste. A quarentena pode cair ainda mais para 5 dias, caso a pessoa esteja assintomática e tenha resultado do exame RT-PCR ou antígeno negativo depois desse período. Caso dê positivo, o paciente deve ficar isolado até o 10º dia. Essas são as regras anunciadas ontem pelo Ministério da Saúde. A pasta ainda reforça que todos os pacientes devem manter as recomendações, como evitar aglomerações, o contato com pessoas com comorbidades e continuar usando máscara. As medidas seguem o exemplo de outros países que já haviam reduzido o tempo de quarentena para assintomáticos, como Estados Unidos e Reino Unido. O governo de São Paulo afirmou que vai seguir a nova diretriz e que a contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas. O estado do Rio de Janeiro vai orientar da mesma maneira, desde que o paciente se comprometa com o uso rigoroso e contínuo da máscara pelo período completo de 7 dias. É mais seguro que as pessoas, se não conseguirem entender um pouco o tipo, como elas estão se sentindo,
que usem os 7 dias para depois sair do isolamento. Tá? Nesse momento, os casos estão mais leves, mas é muito importante, a pessoa tem que estar completamente assintomática e ela deve continuar usando máscara até o 10º dia em todos os ambientes. Pelo menos 10 estados brasileiros já anunciaram a volta das restrições sanitárias. Em Pernambuco, o governo divulgou novas medidas também para conter o aumento dos casos de influenza e Covid no estado. As restrições são focadas em lugares onde a retirada da máscara é recorrente e seguem até 31 de janeiro. Entre as medidas, a redução da capacidade de público e exigência de teste negativo para a Covid, além da apresentação do passaporte vacinal. Volta a valer também o limite de 20 pessoas por mesa em restaurantes e bares. Em museus, teatros e cinemas, será obrigatório o distanciamento de 1 metro entre as pessoas. Em eventos sociais com mais de 300 pessoas, como jogos de futebol, casamentos e formaturas, será exigido o passaporte vacinal e o teste negativo para a Covid. A capacidade de público volta a ser restrita a 50% da lotação máxima ou até 3.000 pessoas em lugares abertos. Em lugares fechados, o limite é de até 1.000 pessoas. Novos leitos serão abertos em Pernambuco. O Corpo de Bombeiros suspendeu hoje as buscas na região de Capitólio, em Minas Gerais, local da tragédia que matou 10 pessoas em uma lancha no último sábado. A Marinha mantém a interdição da área, onde ainda estão os destroços ali de algumas embarcações. Também nessa terça foram ouvidos os prefeitos de Capitólio e de São José da Barra, 2 das cidades que ficam ali às margens do Lago de Furnas. Ainda segundo a polícia, estudos técnicos envolvendo geólogos serão necessários para concluir se houve ou não ação de terceiros na queda de parte do paredão. Pois é, em Minas Gerais, as chuvas continuam causando mortes e estragos. O número de vítimas fatais aumentou nas últimas 24 horas. E o último corpo de uma família soterrada numa estrada foi resgatado na madrugada. O carro em que eles viajavam foi atingido por um deslizamento de terra. O trabalho dos bombeiros terminou quando encontraram o corpo do menino Vitor Cardoso Alexandrino Santos, de 6 anos. Ele viajava com os pais, Henrique Alexandrino dos Santos, de 41, e Deise Lúcia Cardoso Alexandrino, 40 anos, a irmã Ana Alexandrino Santos, de apenas 3 anos, e o primo do casal, Giovanni Vieira Ferreira, de 42. O veículo foi encontrado completamente destruído. O carro estava completamente soterrado, a gente via uma parte de metal torcido, um pneu, uma cadeirinha de criança. No fim de semana, uma moradora de um condomínio próximo à estrada onde o carro foi atingido na Serra da Moeda, em Brumadinho, gravou o local do deslizamento. Um barulho horrível. Deve ter atingido a estrada. Pois é, ela está filmando. Ai, Deus tomara que não tenha atingido nenhum carro. A família teria pegado esse acesso para o aeroporto de Confins no sábado, depois que a BR-040 ficou interditada com o transbordamento de um dique. Eles saíram de Paula Cândido, na zona da Mata Mineira, e iriam pegar um voo para retornar para Mato Grosso do Sul, onde moravam. Nesta foto, o momento em que passaram pelo pedágio na 040 em Itabirito, a poucos quilômetros da tragédia. Em todo o estado, já são mais de 120 pontos de interdição em rodovias. Na MG 262, próximo à cidade de Mariana, na região central, a situação é pior. Hoje de manhã, um trecho da estrada cedeu. Caiu todo o asfalto, não tem estrada mais. Atenção também por conta das barragens. As mineradoras Vale, CSN, Uzi Minas e Valorec interromperam os trabalhos. Hoje, os ministros da Cidadania João Roma e do Meio Ambiente Joaquim Leite sobrevoaram 2 barragens. Em Minas Gerais, são pelo menos 19 mortes por causa das chuvas, de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual. Mais de 145 cidades estão em situação de emergência, algumas com bairros inteiros debaixo d'água. Em Governador Valadares, no leste do estado, 6.000 pessoas estão desalojadas. O Rio Doce subiu mais de 4 metros do nível do leito e transbordou. Em Betim, na Grande BH, 36.000 pessoas foram atingidas pelas chuvas. Quase 10.000 estão desalojadas ou desabrigadas. O nível do Rio Paraopeba subiu tanto que algumas casas desapareceram. Moradores foram resgatados de barco.
Esta escola municipal é um dos 7 abrigos disponibilizados pela prefeitura. As pessoas que não têm para onde ir são recebidas por psicólogos e assistentes sociais. A maioria perdeu tudo e chegou aqui só com a roupa do corpo. Uma força-tarefa foi montada para fornecer alimentação e distribuir as doações. A quadra da escola está repleta de roupas e calçados. As salas de aula agora são dormitórios. As primeiras que saíram foram vítimas de alagamento, né? E agora as que estão chegando nesse número que está aumentando são pessoas que estão com a casa, às vezes com alguma trinca, com alguma rachadura, e a Defesa Civil está tirando essas pessoas numa forma de prevenção. Kellen veio para cá com os filhos de 2 e 3 anos. Eles tiveram que sair às pressas de casa por causa da queda de um barranco. Não deu tempo de salvar nada. Só Deus sabe, né, como é difícil conseguir um pedacinho de casa. E eu tava pagando aos pouquinhos. E aí chegar uma tragédia dessa. Mesmo num momento tão difícil, o pequeno Arthur ganhou uma festinha surpresa pelo aniversário de 2 anos. O menino está sob os cuidados da avó, porque a mãe dele está internada. O barranco caiu e ela quebrou o braço. Aí ela tá lá esperando a cirurgia. Essa homenagem, esse parabéns aqui. Foi muito bonito. Não é, Arthur? E ainda na região da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, a 96 quilômetros de Belo Horizonte, mais uma tragédia. Um casal foi atingido por um raio. Eles faziam uma escalada no Morro da Pedreira. O homem morreu na hora e a mulher foi socorrida pelo SAMU. O estado de saúde dela não foi divulgado. Gente, no Rio de Janeiro a chuva também não para e agora causou transtornos, principalmente entre os motoristas. Ruas ficaram alagadas e a cidade entrou em estágio de atenção. O Centro de Operações da Prefeitura registrou pelo menos 22 bolsões de água em diversos pontos da cidade. Na Zona Norte, esta rua do Engenho de Dentro ficou alagada. Na Penha, um canal transbordou e os clientes de um supermercado ficaram ilhados. Uma piscina aqui em frente ao Guanabara, não dá nem para sair. No Andaraí, uma cachoeira se formou numa encosta bem próxima às casas. Na Ilha do Governador, uma imagem impressionante. O muro de um cemitério desabou e destruiu jazigos. Ossadas ficaram espalhadas pela calçada. Não houve feridos. A área foi isolada e os restos mortais recolhidos. Por volta das 5 da tarde, a cidade entrou em estágio de atenção. A Defesa Civil acionou 17 sirenes em 11 comunidades. Vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha só, quarta-feira ainda vai ser instável, então dá para perceber que ainda vem chuva por aí. Em falar em chuva, um temporal que caiu no início da tarde de hoje alagou esta área na região do Morumbi e também de Santo Amaro e de São Bernardo do Campo. Amanhã ainda chove em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. No sul, o céu fica carregado e à tarde chove no leste do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o dia vai ser quente, abafado e seco. A máxima amanhã não passa dos 33 graus. No Nordeste, o sol também aparece, principalmente na Bahia, mas ainda chove no Maranhão, no Piauí e no Ceará, como a gente vê aqui no mapa. Lá em Goiás, a chuva tem causado transtornos. Casas foram alagadas, teve deslizamento de terra e um cachorro precisou ser resgatado. Amanhã ainda chove por lá e em praticamente todo o centro-oeste. Mesmo assim, o dia vai ser quente. Em Cuiabá, a máxima pode chegar aos 31 graus. Agora, para encerrar, dá uma olhada nessa imagem. Um tornado foi registrado no município de Matões do Norte, que fica no interior do Maranhão. Segundo especialista, esse tipo de tornado pode chegar a 177 km por hora. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima noite e até mais. E olha, um acidente envolvendo 6 veículos deixou 3 feridos na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Grande Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, o engavetamento foi provocado por um caminhão que seguia ali no sentido Belo Horizonte e não conseguiu parar a tempo para evitar essa batida em outros veículos que estavam parados num congestionamento. 2 carretas e 3 carros foram atingidos em cheio. Alguns ficaram prensados. Olha só as imagens.
Em São Paulo, uma viga de concreto da obra do monotrilho desabou e interrompeu a circulação de trens por mais de 1 hora. Imagens das câmeras de segurança da CPTM registraram o momento do acidente. A circulação dos trens entre 2 estações foi interrompida para que a Companhia de Trens Metropolitanos verificasse os estragos causados. A operação só foi normalizada depois das 5 horas da manhã, 1 hora depois do horário normal de funcionamento. Um policial militar matou um bandido depois de reagir a um assalto na cidade de Assis, no interior de São Paulo. O PM chegava em casa quando foi abordado por 2 homens que estavam num carro branco. Ao perceber a ação, o PM reagiu e atirou nos criminosos que fugiram. Um dos ladrões chegou a ser socorrido por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu. Na cidade de São Félix, na Bahia, câmeras de segurança flagraram um momento em que 5 assaltantes fortemente armados explodiram uma lotérica na madrugada de hoje. Eles chegaram num carro, detonaram um artefato e depois fugiram. Os criminosos ainda colocaram explosivos falsos numa ponte que dá acesso à cidade. Uma perícia foi feita no local. A polícia não divulgou a quantia levada. Ninguém foi preso. Olha essa, um jacaré resolveu aparecer numa avenida na zona oeste do Rio de Janeiro. O resgate foi feito por agentes do programa Segurança Presente e também pelo grupamento da Guarda Municipal. O animal foi levado para o Parque Municipal de Marapende, onde foi solto em seguida. Também no Rio de Janeiro, uma mulher deu à luz dentro de um ônibus. O motorista chegou a entrar no hospital, mas o parto, cheio de emoção, aconteceu no ônibus mesmo. Foi ali, cheio de gente em volta, que o bebê veio ao mundo. O parto dentro do ônibus aconteceu ontem à noite, no pátio do Hospital Rocha Faria. Só deu tempo dos socorristas do SAMU chegarem. Jordi era um dos passageiros e gravou tudo. Oh, meu Deus. O motorista chegou, invadiu ali, passou pelo sinal vermelho mesmo, entrou pelo Rocha Farias, conseguiu chegar dentro da área das ambulâncias, quando estavam descendo, e foi muito rápido. Dentro de, acho que depois que ele chegou no Rocha Farias, a mulher já estava com os filhos já querendo sair. Já tá dando a luz, né? Mas foi muito bonito, foi muito lindo. Depois de dar à luz, a mulher saiu andando e ainda se desculpou. Parabéns! Desculpa, gente. Tudo bem. Parabéns. A direção do hospital informou que mãe e bebê estão bem e estáveis. E uma boa notícia para os fãs de eSports. A Rede TV vai transmitir a Liga Brasileira de Free Fire. Se liga aí, galera do game, porque o sonho se tornou realidade. É que a Liga Free Fire chegou à TV aberta. Isso mesmo, as 2 etapas brasileiras que darão vaga para o Mundial serão transmitidas aqui na Rede TV. O dia, a partir de 5 de fevereiro, aos sábados e domingos, 1 hora da tarde. E às segundas, você vai acompanhar o melhor da rodada. Além da vaga para o Mundial, os campeões vão levar para casa R$105 mil. Este ano serão mais de 2 milhões em premiações. Então anote aí, Liga Brasileira de Free Fire a partir do dia 5 de fevereiro aqui na Rede TV. E aí, vai perder? Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você e amanhã tem mais. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã.